posso comungar após ter me arrependido de um pecado mortal? A misericórdia de Deus antecipa a graça de maneira que eu posso já receber Jesus? Esse é o tema de nosso vídeo de hoje, muito importante, para alguns óbvio, mas para outros, acreditem, é novidade. Vamos estar meditando esse tema hoje. Salve Maria Imaculada, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui no canal, deixe sua curtida, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo, qual é a sua opinião, qual foi a sua experiência com o tema que a gente vai debater aqui hoje. Deixe sua curtida e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também sejam despertadas na fé. E vamos hoje ver a realidade por trás de muitas pessoas que eu já escutei com esse ouvido que Deus me deu. Muitas pessoas afirmarem que podem receber Jesus mesmo depois de contrintamente ter se arrependido do pecado grave. Então vamos entrar hoje em meditar, refletir, pensar e chegar a uma conclusão com a orientação da Mãe Igreja sobre este assunto. Mas você que está em sua casa, tem acesso à sua Bíblia, pegue sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 26. 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 26. O apóstolo São Paulo coloca assim: assim, todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, lembrais da morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine a si mesmo, assim como desse pão, coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aquele que tem a Bíblia, a santa palavra de Deus, beija a santa palavra de Deus e vamos refletir hoje sobre essa verdade de fé. Então, meus irmãos, qual é o tema proposto hoje desse vídeo? A pessoa pode comungar, pode receber Jesus depois de ter cometido um pecado grave em arrependimento, ou seja, Eclesiástico capítulo 7, versículo 40, em tudo que tu fizer, lembra de teu fim, não pecará. Eu lutei, eu perseverei, ou seja lá qual for a situação, isso aí não é o ponto do vídeo, eu caí em pecado grave. Eu me arrependi desse pecado grave, contrintamente. Pelo motivo de eu ter me arrependido, a misericórdia de Deus já antecipa sobre mim o perdão. A misericórdia de Deus já antecipa em mim o perdão de Deus, a graça de Deus. Ora, vamos por parte. Quando a pessoa cai em um pecado grave, quando a pessoa cai em um pecado mortal, daquilo que explica bem o que é o pecado mortal e o pecado venial, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1854, vai dar uma catequese mais profunda, até o parágrafo 1862, vai continuar te explicando o que é pecado mortal e o que é pecado venial. Ora, os pecados veniais são pecados de matérias leves, são pecados mais não tão graves assim. É pecado, mas não tem uma gravidade que se eu morra nesse pecado venial, me separe do céu, me separe de Deus, me afaste da eternidade do lado de Deus, me leve para a condenação eterna. Os pecados veniais, ele carrega assim uma culpa, mas ele não me afasta da salvação eterna. Os pecados mortais são pecados de matéria grave. Esses sim me separa do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Este sim me priva da amizade com Deus. Este sim, se eu morrer nesse estado, sem um arrependimento contrito, sobre esse arrependimento a gente vai dar continuidade sobre a questão da Eucaristia. O próprio Catecismo, no parágrafo 1035, diz que aquele que morre no estado de um só pecado grave desce imediatamente aos infernos, sem o arrependimento. Pois bem,
Caímos em... Vou usar exemplo aqui. Deus livre, é caro. Caí em pecado mortal. Caí em pecado mortal. Me arrependi daquele pecado. A misericórdia de Deus, pelo meu arrependimento profundo, verdadeiro, como o próprio Padre Paulo Ricardo coloca ali, o arrependimento contrito, o arrependimento perfeito, o arrependimento verdadeiro. Perfeito, as imperfeições se corrigem ali no sacramento da confissão. Enfim, eu me arrependi. Por eu ter me arrependido, a misericórdia de Deus já me perdoou? Qual é a sua opinião? Coloque no comentário. Sim, a misericórdia de Deus me perdoa. Se eu pequei, eu me arrependo profundamente daquele pecado, pedindo a Deus perdão e misericórdia, existe uma possibilidade imensa de Deus já ter me perdoado. E isso me dá o direito de ir para filho da comunhão? Bom, vamos por parte. O seu arrependimento, ele é tão importante que ele deve ser um ato da nossa vontade com a graça de Deus antes mesmo de você se confessar. Antes de você ir para a filha da comunhão, é preciso que você se arrependa, medite aquele pecado, se lhe falte a graça, coloque em oração e peça a Deus e coloca na mão de Deus, da Virgem Maria, na intercessão da graça de Deus, da Nossa Senhora. Mas para você receber Jesus, você não pode. Por quê? Porque o arrependimento é bom, é necessário, é muito necessário. Mas não se trata só do arrependimento. A confissão não é só palavra. A confissão não é só falar. A confissão é um sacramento. E é isso que existe um abismo de causa confusão na cabeça de muito católico e o que os evangélicos não entendem. É que não se trata somente de falar. Batismo não é só se molhar na água. Casamento não é só se ajuntar. Sacerdote não é só a pessoa se ordena por si só. Não, a gente acredita na autoridade do sacramento, da ordem, do batismo, da confirmação, da Eucaristia. No caso da confissão, a igreja chama do sacramento da penitência. Então, você não pode comungar, mesmo que você se arrependa. A misericórdia de Deus está sobre você. Mas você precisa primeiro confessar. Porque se você comunga, mesmo arrependido de um pecado mortal, sem ter se confessado, você comunga da sua própria condenação, como o apóstolo São Paulo deixa claro aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 seguinte. Mas aqui eu não vou aterter somente na minha opinião. Vamos para a riqueza do nosso catecismo da Igreja Católica, nosso manual da fé com a graça de Deus, nosso manual de entendimento da graça de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1457, vai dizer assim: conforme o mandamento da Igreja, todo fiel, depois de ter chegado à idade do discernimento, é obrigado uma vez por ano a confessar seus pecados. Confessar seus pecados graves, da quais tem consciência. Não deve tomar sagrada comunhão. Atenção, o tema do vídeo e o que o catecismo afirma. Não deve tomar sagrada comunhão sem receber previamente a absolvição sacramental. Aquele que tem consciência de ter cometido um pecado mortal, mesmo que esteja contente, profundamente contrito, a menos que tenha um motivo grave para comungar, e lhe seja impossível de chegar ao confessor. Aí agora eu vou falar sobre criança, é outra coisa. Você entendeu? Aqui está falando sobre não deve tomar o sacramento da comunhão previamente a absolvição. Essa absolvição nós sabemos que é depois da confissão. Nós estamos esperando a cereja do bolo. Claro que é a linguagem popular. Você confessou seus pecados. O que mais lhe interessa agora? A absolvição. É o importante da confissão. Claro, depois de todo o processo de julgamento onde você se acusa, é você dizer para você, seu réu, onde você mesmo se julga seus pecados. O sacerdote na pessoa de Cristo, lhe perdoa. Cristo, Jesus lhe perdoa, presente na pessoa do sacerdote, nas mãos ungidas do sacerdote, a qual tem muito respeito e veneração.
E a absolvição dos pecados. A mão direita do Padre, pelo ministério da igreja, te absolve os teus pecados no Pai, Filho e Espírito Santo. E fala também outros recitos. Importantíssimo também destacar. Importantíssimo destacar. Né? E aí agora, depois que o Padre lhe absolve, você está limpo, você está purificado. Você, pela graça de Deus, foi readmitido ao corpo místico da igreja, readmitido à amizade com Deus. Você foi banhado no sangue do Cordeiro, aquele mesmo sangue que foi derramado na cruz, e você pode receber a Eucaristia. Sem absolvição e sem uma confissão clara, não comungue, mesmo que você tenha se arrependido, porque você comunga da sua própria condenação. Acredite, já vi muitas pessoas falar dessa heresia como se fosse a coisa mais certa do mundo. Se você caiu em pecado mortal, você se arrependeu, é um passo importante, é um passo indispensável, é uma coisa necessária. Mas você não entra na fila da Eucaristia se você não fosse confessar e o Padre não lhe absolver de seus pecados. Pois assim, se você insistir, você come e bebe de sua própria condenação. Esse vídeo te serviu? Esse vídeo te foi útil? Coloca aqui no comentário. Já houve ocasiões que você não sabia o que fazer e recebeu Jesus a si mesmo? Ao longo da sua história, o que você tem entendido por isso? Coloca aqui no comentário. Coloca o que você achou do vídeo. Coloca se você já viu alguém comentando sobre esse tema. Coloca aqui no comentário se lhe esclareceu alguma coisa, se lhe foi útil para alguma coisa. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe.